Lições para a Escola Bíblica Dominical no ano 2017, no quarto trimestre. Lições para as classes de jovens e adultos, sendo que o tema deste trimestre é a vida e obra de Jesus Cristo. Na sequência do nosso estudo na Escola Bíblica Dominical, a lição do presente momento é a lição de número 5, que na sequência tem o título Início do Ministério de Jesus. Temos a proposta do texto áureo em Mateus capítulo 4, verso 16, texto áureo que diz: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ainda em sequência, para leitura bíblica em classe, está colocado Mateus capítulo 4, do verso 12 em diante, até o verso 17. E a palavra diz para nós: Jesus, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muito bem, ainda nessa leitura bíblica, vamos estar considerando que a noção de muitos de que Jesus tenha ficado todo o tempo morando em Nazaré não é bem correta esse entendimento. Mas observe que houve um tempo em que Jesus saiu de Nazaré e foi habitar na cidade de Cafarnaum, junto ao mar da Galileia. Muito bem. E considerem também que Jesus esteve um tempo na Judéia, ocasião do batismo de João, ou quando ele foi batizado por João, um tempo em que começou a estar ali no seu ministério na Judéia, tanto que veio aquela palavra: importa que ele cresça, que eu diminua, falada por João Batista, para depois chegar nesse tempo da nossa lição, nesta consideração que uma vez que João foi preso, aí Jesus saiu da Judéia e foi para a Galileia, que seria para nós na região do mar da Galileia, também chamada de Tiberíades. E ali então esteve Jesus no seu ministério. Mas continuemos, e para a lição de hoje, lição de número 5, o início do ministério de Jesus, colocando como início, segundo algumas expressões, dizendo de uma primeira vez, algum primeiro milagre que Jesus fez. E assim temos como o nosso esboço da lição a manifestação pública da sua vocação em Nazaré, como o primeiro tópico. Depois, um segundo, os primeiros discípulos. Um terceiro, o primeiro sinal miraculoso. Dentro do padrão da escola dominical, a introdução normal e a conclusão. E para a lição de hoje, estejamos atentos
pois temos vários textos bíblicos. Já a leitura bíblica em classe apresentou Mateus capítulo 4, mas temos no primeiro tópico Lucas capítulo 4, um texto deste capítulo, depois Lucas capítulo 5, um texto deste capítulo, no tópico 2, e finalmente João capítulo 2 e os primeiros versos para nós estarmos tratando. Então são 4 textos bíblicos que estaremos apresentando durante esta lição. E a nossa lição então terá um conteúdo mais de texto bíblico do que escrito segundo o material que normalmente é distribuído nas classes. Passando em frente para uma introdução, lembremos que terminamos uma lição anterior, a terceira, em que foi apresentado o curto ministério de João Batista. Foi a lição 3, quando ele apresentou Jesus, batizou Jesus, e Jesus, conforme já dissemos, iniciou o seu ministério. Mas agora, passemos a nossa lição. Temos no material de classe esta introdução. Nesta aula, vamos examinar as Escrituras com o propósito de conhecermos ou compreendermos o início do ministério de Jesus. Com palavras e obras poderosas, Jesus deixou marcas indeléveis em seus discípulos, desde os primeiros dias do seu ministério. Sua popularidade foi crescendo mais e mais à medida que seu ministério avançava, impactando e transformando vidas, até se espalhar por diversas regiões. Esta é uma colocação dentro de uma observação, o ministério de Jesus se espalhando de fato, porque Jesus também percorria as muitas aldeias, ou ele mesmo diretamente, ou mandando os seus discípulos para isso fazer. Ainda que pelas perseguições e proibições feitas pelos principais do povo e dos sacerdotes, e pela posição firme de Jesus na colocação da palavra, muitos não suportaram, ou quiseram mais estar com a glória deste presente século, ou simplesmente porque as palavras de Jesus por eles já não eram aceitas, ou como Jesus disse, o Pai não os tinha enviado. E assim, houve sim um desenvolvimento do ministério de Jesus, mas no finalzinho percebemos que não eram muitos os que o seguiam, porque também Jesus já estava agora quase que escondido, porque os judeus o procuravam para matar. Isso já é o final, mas no princípio houve este crescimento, conforme aqui foi colocado. Passando para o primeiro tópico, a manifestação pública da sua vocação em Nazaré, podemos estar lendo os textos que estão, ou os versículos que estão em Lucas capítulo 4. Mas antes, vejamos um primeiro parágrafo do nosso material de classe. Em momentos anteriores, colocando na sequência, lembremos que depois do batismo, Jesus, pelo Espírito, foi conduzido ao deserto, onde esteve em jejum, e onde foi tentado, e onde venceu Satanás, com simplesmente a exposição da palavra e obediência à palavra. E a mensagem, em poucas colocações, são essas: está escrito. E Jesus colocava a palavra que tinha que ser observada naquele momento, palavra esta que ele obedecia, pronto, e Satanás não achou lugar. Muito bem, mas nesse primeiro parágrafo podemos estar resumindo e considerando: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou em dia de sábado, conforme o seu costume, na sinagoga, e coube-lhe ler as
Sagradas Escrituras. O mestre leu uma profecia de Isaías que se referia à poderosa atuação do Espírito Santo no ministério do Messias, prometida por Deus. Assim, Jesus deixou bem claro a todos que seu poder e autoridade eram provenientes de Deus. O texto que foi colocado é Lucas capítulo 4, verso 16, inicialmente até o verso 21. O texto depois vai se estender e estaremos lendo a seguir, mas por enquanto até o verso 21. E assim está escrito: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aqui está este texto, e o nosso tópico em si fala da manifestação pública da sua vocação em Nazaré. Então consideremos que houve antes um trabalhar de Jesus na Judéia, e agora, voltando ele para a Galileia, chega a Nazaré. Então parece-nos que é a primeira vez que ele chega a Nazaré depois do seu ministério em um tempo na Judéia. E acontece esse fato. Daqui extraímos como compreensão da atitude de Jesus, que vamos ver durante estas lições seguintes neste trimestre, que Jesus ensinava em todas as ocasiões, em todas as partes, mas em particular nos sábados ele se dirigia às sinagogas, porque por todo Israel havia sinagogas. O que são sinagogas? Relembrando, salões de reunião dos israelitas nas diversas cidades, porque quanto ao templo de rituais de culto, isso existia por determinação da própria lei, tão somente lá em Jerusalém. Mas lugar de reunião do povo para oração ou para meditar nas escrituras e outras atividades mais em torno da obra de Deus eram nas sinagogas nas diversas cidades. E em Nazaré havia uma sinagoga. E Jesus chegou e foi-lhe dado o livro para que ele pudesse ler, e o texto foi este. Passando ao texto segundo está em Isaías capítulo 61, verso 1 e 2. Quando Isaías profetizou claramente a respeito de Jesus. Lembremos que não foi só neste texto. Nós temos por todo o livro de Isaías vários pontos em que temos a profecia direta a respeito do Messias. Tanto que fala-se que o profeta Isaías foi um evangelista no tempo passado, foi um anunciador do Messias no tempo passado. Mas o capítulo 61, verso 1 e 2 traz para nós: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura
de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E a palavra continua nos versos seguintes. Consideremos que a palavra primeiramente é na ordem espiritual. Primeiramente na ordem espiritual. Jesus é a luz e ele trouxe a visão das coisas de Deus, a mensagem salvadora ao povo que estava em trevas. Era o dia aceitável do Senhor, assim colocado por Isaías, sendo que os anjos disseram que era a manifestação da boa vontade de Deus para com os homens, formas diferentes de falar. Muito bem, mas o importante aqui é que de fato de Jesus era falado claramente nas Escrituras pelos profetas, considerando uma expressão do próprio João Batista em João capítulo 3, verso 34. Já João disse desta forma: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Um dos testemunhos de João Batista a respeito de Jesus. O que depois Paulo vai dizer em Colossenses, que em Jesus, no seu corpo, corporalmente, habitava a plenitude da divindade. Para a gente entender esse aspecto, conforme Isaías profetizou, e Jesus dizia claramente para os moradores de Nazaré. Ou então ainda a expressão de João capítulo 10, verso 36, quando Jesus mesmo disse: aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus. Observe bem, o Pai santificou, o Pai enviou ao mundo, o Pai declarou ser ele Jesus, o seu unigênito, portanto filho de Deus, e assim ele dizia publicamente para as multidões. Mas continuemos um pouco mais ainda nesse tópico 1, num parágrafo 2, como também resumindo o parágrafo 3, temos o texto que leio. No entanto, ele já estava consciente da rejeição que sofreria por parte dos seus conterrâneos. Para ilustrar a rejeição que sofreria, o Salvador recordou o ministério de Elias e Eliseu, os quais foram profetas ungidos por Deus para manifestar o poder divino a uma geração incrédula e idólatra. As palavras do Mestre despertaram a fúria dos seus ouvintes. Por isso, ele foi expulso da sinagoga e por pouco não foi precipitado do cume de um monte sobre o qual a cidade estava edificada. Este texto, que conta esses pontos, está na continuidade de Lucas 4, a partir do verso 22 até o verso 30. E o texto bíblico coloca para nós: e todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom,
a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, ou Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Observa este ponto. Então, já havia uma notícia dos feitos de Jesus em Nazaré, lugar onde ele foi criado, onde ele cresceu, onde ele foi conhecido como o filho de José, o carpinteiro. E agora, voltando, todo mundo está curioso, querendo ver Jesus fazer milagres. E Jesus não opera por curiosidade. Jesus opera quando há fé, por necessidade, atuando a sua misericórdia. Aí sim há milagres, mas por curiosidade, não, Jesus não é assim não. Então consideremos que Jesus já viu que eles estavam todos olhando para ele, comentando com o outro: é o filho de José, e o desprezavam, ainda que antes de acordarem para esse fato, diziam, né, que da sua boca saíam palavras de graça. Maravilharam-se com a exposição dele. Mas quando começou aquele assunto, é o filho de José, é o filho de José, a fé e o acompanhamento da mensagem caiu por terra. E Jesus então considera isso: o profeta não é bem recebido na sua terra. Já foi isso visto no passado. Ele cita o fato de Elias, que foi socorrido por uma viúva estrangeira, e havia muitas viúvas em Israel, então só uma viúva estrangeira foi achada digna de ser o socorro de Deus para o profeta Elias. Que coisa absurda! Como depois Jesus afirma mais uma vez: quantos leprosos em Israel? Muitos, no tempo de Eliseu, mas o único que foi curado foi um estrangeiro. Saiu lá de Damasco para vir buscar cura e recebeu. E os outros, tendo um profeta de Deus ali presente, não foram beneficiados, porque é profeta da casa. Ou seja, não se fizeram dignos, ou a eles mesmos não se achavam dignos de receber o socorro de Deus, porque era um conterrâneo. Então, com isso, houve esta rejeição também em Nazaré, olhando segundo a carne. E não há muitas vezes entre nós esse sentimento, irmãos? Falando mais claro um pouco, eu gosto muito que os nossos irmãos preguem nas nossas festividades, nos nossos cultos, porque é dado a nós o ministério. A casa é nossa, e nós temos que cuidar da casa, e nós estamos terceirizando tudo. Por quê? Porque não cremos, não acreditamos que os nossos irmãos têm a graça de Deus para expor, tem que trazer alguém de fora. Falhamos duas vezes, e não acreditamos em que Deus dá e levanta servos seus dentre nós, ou que nós, chamados por Deus, não temos capacidade de fazer aquilo para o que Deus nos chamou. Então todas as coisas estão erradas. Precisamos acordar para isso e não ter medo de entregar a palavra entre nós mesmos ou ouvir os nossos, porque se a palavra é de Deus, pronto, não é ele, o homem, que está falando, mas é o próprio Deus. E há um vício no meio evangélico: trazer pregadores de fora, trazer cantores de fora, e isso aí está virando um comércio, e está rendendo bastante para quem alcança projeção. Mas ainda tem profeta Eliseu, ainda tem profeta Elias no meio do povo de Deus.
entre os irmãos aí. Vamos acreditar nisso, irmãos. Ainda há profeta na igreja. E o Senhor anda no meio do seu povo. Continuemos um pouco mais. Só para nós não esquecermos que se iraram contra o Senhor. O Senhor fala as verdades e o povo já não aguenta. Com toda a notícia que tinham do que Jesus fazia em outras cidades, quiseram matá-lo. Mas Jesus passou de alguma forma entre eles e escapou. Ele tem todo o poder. E também porque ainda não era a sua hora. Mais tarde ele vai responder, sob uma certa ameaça do rei Herodes, dizendo que não era para um profeta morrer fora de Jerusalém. E Jesus, além de morrer em Jerusalém, tinha que ser no dia certo, na hora certa, da forma certa. Então não seria derrubando de uma montanha, num abismo, que ele iria estar terminando o seu ministério, de forma alguma. Mas continuando, irmãos, passando a um segundo tópico, os primeiros discípulos. Sim, houve uma ocasião, um momento em que primeiros chegaram a ele e o acompanhavam nesta jornada. E vamos ver isso na nossa lição, nesse tópico 2. No primeiro parágrafo, podemos estar considerando, sempre lembro, do material de classe extraio este parágrafo em resumo. Jesus, com o objetivo de facilitar a sua comunicação e ser ouvido por todos, tomou emprestado o barco de Simão para usá-lo como plataforma. Ao término dos seus ensinamentos, pediu a Simão que levasse o barco ao mar alto para pescar. Simão, ainda que relutante, acabou por acatar a orientação do Senhor. Para a surpresa de todos os presentes, a rede lançada ao mar sob a palavra de Jesus voltou tão repleta de peixes que ela quase se rompeu. É nessa ocasião que Jesus chama a Simão para ser um pescador de homens, como também chamou a Tiago e João, filhos de Zebedeu. Vejamos isso no texto que temos para análise junto com a classe, e que é em Lucas capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Agora, estaremos lendo esse verso, ou esse texto, Lucas 5. Mas esta narrativa aqui também é encontrada lá em Mateus capítulo 4, é encontrada também em Marcos capítulo 1, onde os professores podem estar analisando se tem algum detalhe que queiram estar frisando e expondo para as classes. Mas vejamos esse texto bíblico, Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe para que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede.
E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pedro, Tiago e também João. Muito bem, irmãos, aí está esta palavra que temos nesse tópico 2. Jesus ajuntando os seus primeiros discípulos. A narrativa de Lucas 5 é esta: Jesus pregando na região da Galileia, ali no mar da Galileia, também chamado Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. São 3 formas de expressar sobre aquele lago ou mar. Na verdade é lago, não é um mar, é lago, mas chamavam de Mar da Galileia. Muito bem, e detalhe para entendermos: quando Jesus estava na praia pregando, a multidão ia apertando. Então imagine Jesus sendo aos poucos apertado, e iria estar entrando no mar ali, ou pisando na própria água. E Jesus então usa o barco para nele estar e falar à multidão, sem que as pessoas o apertassem. Do barco Jesus ensinava. E depois teve este milagre. Jesus fez questão de mostrar àqueles homens que ali estavam o seu poder, a sua autoridade, não só na palavra que antes ministrara, mas fazer que o mar desse peixes com abundância. 2 barcos quase que vão a pique, então a quantidade de peixes era bastante grande para aqueles barcos. Mas com a visão disso, Pedro, Tiago e João, pronto, não querem mais pescar, já vão seguir Jesus. Ainda que a chamada inicial foi diretamente para Pedro, né? Te farei pescador de homens. Continuando um pouco mais, para entendermos alguns detalhezinhos, que muita gente pensa que foi aí que Jesus conheceu a Pedro, etc. Na verdade, irmãos, há um momento anterior em que vieram a se conhecer. Aqui foi a chamada, mas houve um momento anterior em que se conheceram. Por exemplo, em João capítulo 1, verso 35, fala de André e Pedro, nesse capítulo 1, nos versos que vão estar lendo. 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, é João Batista, estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Essa é uma segunda oportunidade em que João aponta diretamente para Jesus. Numa ocasião diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, eis o Cordeiro de Deus, quando estava com apenas 2 discípulos com ele. E esses 2 o deixam e vão passar a seguir Jesus. No verso 40 de João capítulo 1 é colocado: era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este, André,
achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, ou o ungido, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então observem esta colocação, que houve um conhecimento anterior. Primeiro André segue Jesus, André chama Pedro e leva até Jesus, estão se conhecendo, mas o milagre foi depois na pescaria. Muito bem, só para entendermos um pouco essas coisas, mas com isso vem os nomes, de Pedro: Pedro, Simão, Cefas, praticamente 3 formas de se referir ao mesmo homem que nós conhecemos como o apóstolo Pedro. Continuando ainda, observem a respeito de Filipe. Está em João capítulo 1 também, primeiros discípulos. Verso 45 diz: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. A resposta mais simples que nós temos e suficiente. E lendo esse texto, professores, é um texto bonito, que mostra como o Senhor conhecia o íntimo de cada um daqueles que Ele estava chamando, os seus dias a dia, o seu dia a dia. Inclusive com esse Natanael, quando ele é apresentado Jesus refere-se a ele como um homem em quem não havia dolo. Que coisa interessante. Natanael se espanta e pergunta: de onde me conheces? E Jesus vai dizer: eu te vi antes que Filipe te chamasse. Anteriormente, Jesus já estava com os olhos em Natanael e Filipe está lá chamando. Muito bem, e segue outras palavras muito bonitas neste texto, que os professores também podem analisar. Mas observe que Jesus está chamando um aqui, outro ali, mais alguém, de uma forma ou de outra. Para alguns, com expressão simples, e para o chamado já era o suficiente. E está seguindo Jesus. Mas um pouco ainda, poderíamos estar exemplificando a chamada de Levi, conhecido também como Mateus. E a palavra é simples, em Lucas 5, verso 27 e 28. Depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Não tem explicação nenhuma mais, nenhum milagre para que Levi seguisse a Jesus, uma chamada direta. Será que já conheciam-se antes? Não sei. Se de alguma coisa é dito de André, de Simão Pedro e outros, mas de Levi e Mateus não se fala muito. Fala só que Jesus passou e o chamou, e ele largou tudo e foi. Que maravilha essas coisas, irmãos. Como que Deus opera e como o Espírito de Deus testifica com cada um nesse particular. É onde nós devemos estar atentos, convictos da chamada que temos da parte do Senhor, para então trabalharmos descansados, que aquele que chamou é maior do que tudo e é poderoso para nos dirigir, capacitar em todas as coisas. Continuando dentro dessa nossa lição, queremos passar nesse tópico 2 a mais um parágrafo, um segundo parágrafo, quando temos esse dito, extraindo o texto do material de classe. Depois destes fatos, Jesus subiu a um monte e passou a noite em oração. Seu propósito era acerca
da seleção dos 12 apóstolos dentre seus discípulos. Aos olhos humanos, as pessoas selecionadas para o apostolado não apresentavam nenhuma credencial que validasse a seleção. Entretanto, sabemos que Deus não vê como vê o homem, que só enxerga a aparência. Olha que interessante, Jesus vai orar para no dia seguinte selecionar, chamar dentre os seus discípulos aqueles que vão estar sendo os apóstolos. Muito bem, temos textos bíblicos em 1 Samuel capítulo 16, versos 6, 7, que é aquela lembrança de Samuel quando foi ungir a Davi, indo na casa de Jessé. Vamos dizer assim, passam por ele um a um os filhos de Jessé, fortes, bonitos, altos, não sei como poderia dizer mais. Para Samuel já era suficiente. Oh, esse aqui tem a aparência de rei mesmo. Mas que nada. A instrução é que Deus não vê como o homem vê. E em Samuel 16, 6 está escrito: sucedeu que entrando eles, os filhos de Jessé, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Já no capítulo 6, verso 12: e aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Verso 14 começa a enumerar. Verso 14: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E finalmente no verso 13 e 15 colocamos essa observação: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus orou, passou a noite em oração para separar obreiros, ou chamar os apóstolos. Temos feito isso também, igreja? Temos orado a Deus para Deus indicar os que devem ser separados como obreiros? Precisamos estar atentos a isso, os dirigentes que apontam os candidatos que eles selecionam como candidatos ao ministério, que seja diante de uma direção de Deus, para incorrermos menos falhas, ou estamos chamando aqueles que Deus quer mesmo. O rendimento da obra é muito maior. Mas, infelizmente, sabemos de chamadas por interesses, para agradar pessoas que têm posição ou têm títulos, parentes, alguém que é meio inimigo, para ver se a gente ganha ele como amigo, alguém que não produz nada, está desanimado, a gente promove para ver se anima. Essas não são condições para separar um obreiro. Só a guisa assim para a gente entender e guardar isso, estarmos com mais cuidados também. Mas passando em frente, no terceiro tópico, por fim, o primeiro sinal miraculoso. É citada a cidade de Caná da Galileia como um lugar em que isso ocorreu. No nosso material de classe temos o dito: na cidade de Caná da Galileia realizou-se a celebração de um casamento,
onde estava presente Maria, mãe de Jesus, e seus discípulos foram também convidados. Segundo a tradição, tais celebrações festivas eram verdadeiros marcos na sociedade judia, visto que estabeleciam o início de uma nova família. Muito bem, então era tradição, uma festividade, alguma refeição em conjunto com os convidados, parentes, etc. Isso aconteceu com Maria e juntos foram Jesus e seus discípulos. Não se menciona quantos. Mas continuando, num segundo parágrafo do tópico 3, podemos estar lendo: neste casamento houve um fato inesperado, o esgotamento prematuro do vinho. Maria apresentou o problema para seu filho, Jesus, esperando dele uma solução. Jesus, tendo colocado a devida instrução sobre sua missão: mulher, que tenho eu contigo? No outro lugar, ainda não é minha hora. Continua: pediu aos empregados da festa para encherem com água as 6 talhas de pedra presentes naquele recinto. Estas talhas, com capacidade de cerca de 80 a 120 litros, que eram utilizados pelos judeus para cumprirem com a tradição dos anciãos, agora seriam utilizados por Jesus para seu primeiro milagre. Para surpresa de todos, a água foi sobrenaturalmente transformada em vinho de alta qualidade. Muito bem, aí está esta colocação. Primeiro, Maria dizendo a Jesus sobre o fato, o problema que estava vivendo aqueles responsáveis pela festividade, pelas bodas. Observe que Jesus fala com ela, como de outras vezes Jesus torna a falar nesse aspecto. Ela, como mãe, tendo essa liberdade de falar com o filho sobre alguma coisa, e ainda que Jesus tenha salientado que a sua missão não é essa, entretanto Maria tinha uma confiança grande com Jesus, irmão. Porque ainda que ele respondeu desta forma, Maria diz para os trabalhadores daquele local, façam tudo o que ele mandar. Então ela estava com a expectativa de que ele estaria fazendo alguma coisa. Muito bem. E os vasilhames não eram pequenos não, Se era algo que portava 80 a 120 litros, 6 disso, era bastante vinho que Jesus fez aparecer ali, de água, que estavam ali reservadas para purificação, para limpeza, lavar mãos, etc., segundo a tradição dos judeus. Mas vamos para o texto propriamente dito. Está em João capítulo 2, verso 1. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram.
E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É apenas uma narrativa que aí temos. E observe que no princípio do ministério, Maria tinha essas liberdades com Jesus, né, irmão? Já quando criança ainda, com seus 12 anos, Jesus já falou com ela, né? Por que me procuráveis? Não sabeis, ou sabias que tenho que cuidar das coisas de meu Pai? Mas ela não entendia tanto assim, né, irmãos? E Jesus, na misericórdia dele, era sujeito à sua mãe. Mas outras ocasiões já foi um pouco mais afastado, quando sua mãe o procurava e ele não recebeu e nem atendeu ou foi ao seu encontro, mas chegou a dizer: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? E apontando para os que estavam ouvindo a exposição da sua palavra, disse, né, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, esses são meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Então é um momento inicial que Maria também estava se ajustando, e Jesus acompanhando com misericórdia e respeito a essa colocação de sua mãe. Mas no momento há um cessar disso também. Metretas, irmãos, pode ter concluído pelo que temos falado até agora, que era uma medida de líquido que é em torno de 39, 40 litros, por aí. São expressões colocadas na Bíblia que continuam até hoje. Sem mais delonga, porque esse texto é mais expositivo, uma narrativa de acontecimento, caminhamos agora para a nossa conclusão, fechando o nosso estudo de hoje, a quinta lição. Estas foram as primeiras ocorrências na vida de Jesus. Nas lições seguintes, de 6 em diante, estaremos estudando muitos dos seus ensinos e conhecendo muitas de suas realizações, e enfim, toda a sua história no cumprimento de seu ministério, conforme estava profetizado. Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Assim, não somente vindo a este mundo, mas também no tempo determinado, no tempo certo, Jesus se manifesta claramente, publicamente, ao povo, ao mundo, anunciando a palavra de Deus, que era sim a sua missão. Veio para fazer a vontade do Pai e nada mais importava. Por isso, até nos últimos momentos, seja feita a tua vontade e não a minha. E assim encerramos esta nossa lição, onde tivemos o esboço já apresentado, a introdução, os 3 tópicos sequenciais, a primeira manifestação pública da sua vocação em Nazaré, os primeiros discípulos, o primeiro sinal miraculoso e a conclusão. Lembrando o nosso texto áureo, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora,
muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.